Então, bom dia a todos. Estamos aqui nesse domingo de manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos Neri, sou pastor congregacional e a pedido do pastor Oséias Vieira de Andrade, pastor da ISC do Fonseca, nós vamos compartilhar esses estudos para a escola dominical da igreja congregacional do Fonseca. Então, nós vamos dar continuidade, na verdade, a pedido do pastor e da igreja, no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Mas antes um pouquinho, vamos voltar à lembrança do que trata a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós encontramos na carta, principalmente, um aspecto da teologia paulina em relação à cristologia, claro, a soteriologia, a salvação em Cristo Jesus, a escatologia. Paulo trata também de coisas que ainda virão, dos últimos acontecimentos da igreja cristã, e também de uma eclesiologia. Paulo fala da igreja e da comunidade cristã. Então a carta trata principalmente disso. Paulo, sendo um cidadão romano, Paulo é da Sicília, de Tarso. Ele tem um aspecto muito forte de encarar a sociedade fruto dessa cultura da política romana de domínio, de praticidade, de conquistar e, por assim dizer, escravizar esses povos conquistados. Mas independente disso, as províncias, elas tinham alguns poderosos, algumas pessoas ricas que tinham muitas pessoas escravizadas. Em Roma em si, a escravidão servia para o trabalho também, mas para aquela diversão, para aquele lazer nas arenas, e que sempre resultavam em morte. Paulo, ele é fariseu, judeu, educado por Gamaliel, um mestre dentro da cultura judaica. Só que Paulo é uma pessoa já do mundo, então ele tem uma influência forte do helenismo, ou seja, da cultura grega, em todo o mundo conhecido da época. E o helenismo também tem essa característica de judeus que não eram puros, vamos dizer assim, judeus misturados, judeus que viveram em outras regiões sem ser em Jerusalém, sem ser na Judéia, sem ser naqueles arredores. Então Paulo tem essa característica de ser cidadão romano, ter um forte envolvimento com a cultura helênica, com a cultura grega, e firme em conceitos judaicos, só que se converte. E ao se converter, ele faz aí analogias, ele faz adaptações, ele usa recursos de toda essa cultura que ele tinha para entender a pedagogia de Jesus, para interpretar os ensinos de Jesus. Mesmo porque, na carta aos Romanos, os seus destinatários tinham essa característica. Eles eram pessoas que recebiam, que se relacionavam com pessoas do mundo inteiro, pessoas que vinham de várias províncias, de vários locais, para as festas em Roma, para aqueles grandes eventos dos jogos, das arenas e etc. E ele escreve da Líria, uma região perto de Roma. Alguns autores aí vão colocar que Paulo escreveu em 56, 57 depois de Cristo de Corinto, mas o texto que nós temos referência em Atos capítulo 18 vai nos dar conta que para enviar uma carta era muito melhor de ambientes mais próximos. E Paulo tem essa característica também à frente do seu tempo. Paulo não pode estar presente, então ele envia um correspondente com uma carta, no caso da carta aos Romanos,
uma carta bem profunda, para que ele pudesse assim compartilhar as suas preocupações e mais ensinamentos para aquela comunidade que se encontrava em Roma. Essa é a primeira parte do estudo. Nós vamos então gravar a segunda parte. Até a próxima.